Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com as principais informações do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde. Informação e análise a quente, diretamente da nossa redação, Laura Couto Apostos. Laura, vamos destacar hoje a direita, a extrema-direita do Brasil, fora de controle, né? Vamos trazer alguns casos relativos a isso. Pois é isso mesmo, Rodrigo. Boa tarde para você e para todo mundo que está nos assistindo. Pois é. Boa tarde para você que mora nesse país em que um senador da República, um senador do Amazonas, né, falou como se fosse a coisa mais normal do mundo, que sentia vontade de enforcar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. E mais, hoje, ele disse o seguinte: não me arrependo não me arrependo de ter falado. Daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes sobre este caso, porque agora vamos começar o ICL Urgente com um outro episódio, uma outra notícia desta quinta-feira, mostrando o que acontece num país em que a extrema-direita, a direita, acha que pode falar o que quiser, sem nenhum limite. O bolsonarismo liberou esta gente do inferno e as consequências estão aí à nossa frente. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, acionou o STF contra o deputado federal Gustavo Gayer. Esse está aí na tela, ó. Gustavo Gayer fez declarações machistas ofensivas, né? Ele é um deputado federal de Goiás. A notícia crime apresentada ao STF cita também violência política de gênero. É mais do que machismo, é violência política de gênero, segundo o pedido da Gleisi Hoffmann. Ela pede a condenação do parlamentar e R$30 mil por danos morais. Os advogados da ministra classificaram a atitude de Gayer como, abre aspas, criminosa e disseram que o objetivo dele era constranger e humilhar a deputada e agora ministra petista com as publicações feitas nas redes sociais. Vocês acompanharam bem, mas a Laura Couto vai trazer mais detalhes sobre este caso que agora chega à justiça. Laura. Rodrigo, o presidente do Senado voltou a dizer que vai processar o deputado federal Gustavo Gayer pela declaração machista contra Gleisi Hoffmann. O Davi Alcolumbre disse em tribuna, abre aspas, nós vamos fazer tudo o que tiver que fazer juridicamente para cobrar dessas pessoas que tenham responsabilidade com o que falam, que é justamente o que você estava dizendo, né, Rodrigo? O presidente do Senado ainda afirmou que se sentiu ofendido com o comentário, vai sim entrar com uma representação contra o Gayer no Supremo Tribunal Federal e vai pedir a cassação dele no Conselho de Ética da Câmara, Rodrigo. Ainda vale lembrar que o deputado federal Lindbergh também entrou com uma queixa-crime no STF contra o deputado Gustavo Gayer, Rodrigo. É isso, então tem processo da Gleisi, tem queixa-crime do Lindbergh e tem o Alcolumbre, presidente do Senado, dizendo que vai pedir cassação também. Enquanto a Laura falava, apareceu do lado dele aqui, do lado dela, aliás, a notícia, né, que deu origem à notícia do Estadão, que explica o que o Gayer falou. Se a gente puder colocar aqui no telão, é a notícia que estava antes do Lindbergh, é a anterior, só para a gente relembrar aí, ó. O Alcolumbre volta a dizer que vai processar Gayer pela fala sobre trisal, porque o Gayer achou que estava fazendo uma gracinha. Eu fico imaginando a Gleisi, o Lindbergh e o Alcolumbre formando um trisal e disse que Lula trata a Gleisi como se fosse uma garota de programa. Foram essas as frases do deputado de Goiás, que se diz um defensor da família e dos bons costumes. Então é realmente a direita e a extrema-direita fora de controle. Vamos para outro personagem desta fase em que os extremistas falam as maiores barbaridades, um dia depois do outro, mesmo fora do poder, né? Quando o Bolsonaro estava no poder, era no cercadinho, era todo dia também. A fuga de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos ainda está repercutindo, não é? A bancada do PSOL na Câmara enviou um ofício à mesa diretora da casa pedindo a rejeição da licença de mandato, né? Porque o Eduardo Bolsonaro disse que vai pedir uma licença do mandato para ficar nos Estados Unidos conspirando e atacando o Brasil. Não é? O PSOL quer que o caso seja considerado como abandono de mandato. Laura Couto tem mais informações sobre esse ofício, né, apresentado pela bancada do PSOL e também, Laura, sobre os bastidores na própria bancada do PL, do partido do Eduardo Bolsonaro,
que foi pego de surpresa com a decisão dele, não é isso, Laura? Isso mesmo, Rodrigo. Começando agora pelo ofício do PSOL, no documento enviado à mesa da Câmara, os deputados pedem atenção a essa situação do Eduardo Bolsonaro depois do pedido de licença dele. Isso porque um parlamentar só pode ter essa licença desde que o afastamento não ultrapasse de 120 dias por sessão legislativa, Rodrigo. Agora, passando para a reação do PL, foi o seguinte: a reação inicial foi de que a decisão do Eduardo Bolsonaro de ficar nos Estados Unidos foi de medo pelo PL, porque o que acontece, essa licença poderia ser interpretada como uma fuga, né, Rodrigo? Mas assim, as declarações do Jair Bolsonaro, em que ele até chegou a chorar, mudaram um pouco essa avaliação do PL e trouxeram a imagem de pai e filho afastados. Então, a avaliação final agora do PL é de que essa situação deu até mais força para a direita, reforçando esse discurso de que a direita está sendo perseguida pelo STF. Eu acho que a avaliação, aí uma interpretação olhando aqui de fora, eu não sou da bancada de extrema-direita do PL, mas acho que valem as duas coisas, viu, Laura? Ficou a imagem de fujão, sim, colou no Eduardo Bolsonaro, que ele é um fujão, e ao mesmo tempo, para aqueles que gostam, para aqueles que já o defendem, né, aqueles mais extremistas mesmo, também pode ser que tenha colado essa história, coitados, pai e filho chorando, um chora de lá, outro chora de cá, de qualquer maneira, uma imagem de mais fragilidade. Eles saem desse episódio para a opinião pública com uma imagem de mais fragilidade. Vamos ver os desdobramentos, se o Eduardo Bolsonaro consegue arrancar, né, ataques ao Brasil por parte dos Estados Unidos, aí ele pode dar um contra-ataque. A gente vai seguir acompanhando esse episódio todo. O que é importante também a gente observar, gente, o Supremo Tribunal Federal, às vésperas de se iniciar o julgamento do principal núcleo golpista acusado pelo golpe, que é de Bolsonaro, General Heleno, Braga Neto e outros, o Supremo Tribunal Federal registrou um aumento no número de ameaças feitas à corte. Isso aconteceu ao longo da última semana. Então, véspera de julgamento, Bolsonaro, filho, se diz perseguido e fica nos Estados Unidos, e aí ameaça. As ameaças chegam por meio da central telefônica, mas há também casos de ameaças que vêm por e-mail. A ouvidoria do STF está monitorando as ocorrências e é preciso levar isso a sério. Vamos lembrar que um sujeito já se explodiu na frente do Supremo Tribunal Federal. O bolsonarismo é capaz disso. O Bolsonaro é herdeiro da pior facção de direita da época da ditadura. Ele chegou a planejar uma explosão no Rio de Janeiro, porque não queria abertura democrática. Próximo ao 8 de janeiro, foi preso um sujeito com explosivos num caminhão para explodir o aeroporto de Brasília. Então essa gente é capaz de tudo. A corte prevê reforço da polícia militar no entorno do prédio, acesso restrito ao plenário e também um plano de ação para evitar ataques cibernéticos, especialmente a partir da semana que vem, quando acontece a sessão no dia 25 de março, para receber a denúncia e transformar Bolsonaro e os seus asseclas em réus. E tem mais, né? Tem mais notícia envolvendo a família Bolsonaro nesta quinta-feira. Laura Couto. Rodrigo, o advogado do Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, entrou com uma representação na OAB contra o STF. Isso porque, de acordo com ele, todas as defesas dos 34 denunciados pela PGR estão sem acesso à totalidade dos elementos obtidos na fase da investigação, ou seja, as provas, né? E segundo a OAB, os advogados do Braga Neto também entraram com uma manifestação parecida contra o STF, Rodrigo. Então a gente repara, tem choro, tem essa narrativa de perseguição. Tem o Eduardo Bolsonaro chorando de lá, tem o Jair Bolsonaro chorando de cá, e os advogados dizendo que não tem acesso às provas. O STF não se pronunciou ainda. A última notícia que eu tinha antes de entrar aqui no estúdio, o STF ainda não tinha se pronunciado sobre esta reclamação formal feita pelos advogados junto à OAB, como se dissessem assim: estamos sendo tolhidos no nosso direito de defesa, o que mostra, como disse o Cacai, analista, né, político e também da área judicial aqui do ICL, Bolsonaro vai abandonando a defesa técnica jurídica e vai partindo para uma defesa que não é nem defesa, é um ataque político, né? Criando essa narrativa de que não tem direito, né, que está sendo perseguido, etc, etc, o que não é verdade. Quem não tinha direito à defesa eram as vítimas da ditadura militar que o Bolsonaro apoiou, inclusive segue apoiando, idolatrando torturadores. Bom, ameaças que vêm
aqui do Brasil, ameaças por telefone contra o Supremo, ameaças por e-mail, mas ameaças também de fora para dentro, de fora do Brasil para dentro. Notícia de agora há pouquinho, publicada pelo nosso colega Jamil Chad, que é comentarista do ICL e tem também uma coluna lá no UOL, como vocês sabem. Publicada agora, 16 horas e 48 minutos. A gente estava entrando aqui no ar e veio esta atualização do Jamil Chad. Deputados da base de Donald Trump, né, enviaram uma carta para a Casa Branca pedindo expressamente que o governo dos Estados Unidos adote sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Importantíssimo isso, gente. Então eu digo, o bananinha Dudu Bolsonaro fica com a fama de chorão, de fujão, mas ele cumpre esse papel aqui. Ele vai articulando a bancada extremista lá do Donald Trump e dizendo, olha, agora uma carta, agora vamos lá, repercussão, agora isso, agora aquilo. Ele é o orientador, o organizador desta campanha que vem também de fora para dentro contra as instituições brasileiras. Vocês lembram, o Congresso dos Estados Unidos, numa das suas comissões, já está estudando um projeto de lei para estabelecer sanções que devem atingir o Alexandre de Moraes. Mas agora o pedido é outro, é para que o poder executivo, o próprio presidente Trump, adote sanções contra Alexandre de Moraes. Notícia de agora há pouquinho, que está na coluna do Jamil Chad. Nas próximas horas o ICL vai trazer mais desdobramentos sobre isso. Então a gente falou bastante sobre, né, essa extrema-direita fora de controle. Eu volto então para o primeiro dos casos que eu citei aqui, que não é propriamente de um bolsonarista. É de um senador de direita do Amazonas, filiado ao PSDB, partido que está quase extinto, mas que antes de se extinguir completamente, ainda vem com essa mancha vergonhosa, né? O senador, aliás, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, né? Ele atacou de maneira forte, violenta, uma declaração violenta, contra Marina Silva. Hoje, deputadas de 9 partidos acionaram o Conselho de Ética do Senado contra o senador Plínio Valério, porque ele mencionou num evento lá no Amazonas que teve vontade de enforcar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Olha só, a gente tem a manchete aqui, a gente tem a manchete que cita esse caso. Podemos colocar aqui na tela. O senador falou sobre isso e agora existe o pedido de várias parlamentares, aqui, ó, deputadas, acionando o Conselho de Ética do Senado contra o Plínio Valério por essa declaração sobre enforcar Marina Silva. Na ocasião, o senador fazia referência a uma sessão da CPI das ONGs, em que Marina falou com os parlamentares por cerca de 6 horas. E aí, a gente ouvindo assim, parecia que ele queria fazer uma graça, do tipo, é muito tempo ouvindo a Marina, eu fiquei com vontade de enforcar a ministra, mas é de uma violência verbal que só cabe num país contaminado pela violência verbal do bolsonarismo. Começou um pouco antes do Bolsonaro, né? Começou um pouco antes. E aí vem um senador do PSDB, que já foi o partido do Franco Montoro, do Mário Covas, acabar de afundar o partido que está, né, terminando, está em estado terminal o PSDB. Laura Couto, você tem mais informações também sobre esse caso envolvendo o senador Plínio Valério do PSDB e esse ataque verbal. É um ataque violento, ainda que seja assim, no contexto, eu posso até entender o que ele quis dizer, mas o cara se sentia à vontade, né, para dizer uma coisa dessa. E o pior, ele está dizendo que não se arrepende, não é isso, Laura? É isso mesmo, Rodrigo. A representação contra o senador Plínio Valério foi assinada pelas deputadas Benedita da Silva, Duda Salabert, Ana Paula, do Podemos, Gisela Simona, Jandira Fegali, Laura Carneiro, Maria Reis, Tabata Amaral e Talíria Petroni. O Davi Alcolumbre também repreendeu, né, o senador Plínio Valério. Ele disse que essa fala foi infeliz. Só que o Plínio Valério não parece estar muito arrependido. Ele disse que foi só uma brincadeira, que todo mundo riu, que ele também riu e que se você perguntar para ele se ele faria de novo, ele disse que não, mas que ele não se arrepende também, Rodrigo. Aí tem a frase que está aí na tela, ao lado da, na tela da Laura. Se me arrependo? Não, diz o senador Plínio Valério. A gente tem a fala dele, né? Aqui a nossa edição. Vamos assistir o que ele disse, vamos entender melhor esse contexto. Vamos lá. A Marina esteve na CPI das ONGs 6 horas e 10 minutos. Imagine o que é tolerar a Marina 6 horas e 10 minutos sem enforcá-la. A minha mulher que está ali, a Ana, mandava mensagem o tempo todo, né? Instigando, jogando gasolina. E no final ela me disse, se você tivesse
10% da paciência que teve com a Marina, a gente nunca brigava. Você vê, envolveu até a mulher aí na declaração. É uma violência, né? Uma declaração violenta. Ainda que ele fale assim num tom quase de brincadeira. E é típico desses tempos que nós estamos vivendo. A ministra Marina Silva deu uma declaração sobre o episódio em entrevista ao programa Bom Dia Ministra, do canal Gov. Vamos acompanhar Marina Silva. Dificilmente, talvez, isso fosse dito se o debate fosse com um homem. É dito porque é com uma mulher. É dito porque é com uma mulher preta, uma mulher de origem humilde e uma mulher que tem uma agenda que, em muitos momentos, confronta os interesses de alguns que, no meu entendimento, deveria ficar apenas no espaço da divergência política. Pois é, a Marina deu o recado aí. Se fosse com um homem, né? Ele diria assim, eu tenho vontade de enforcar o Davi Alcolumbre. Como é que vocês interpretariam isso? Agora, como é com a Marina? Ele disse, minha mulher até falou, se você tivesse essa paciência que teve com ela, comigo, não tinha briga em casa. Né? Então mostra um dado de violência, né? Que vem do senador Plínio Valério, repito, do PSDB, que já foi do Mário Covas, do Franco Montoro, e que hoje é o PSDB de Plínio Valério. Isso explica talvez o que esteja acontecendo com o PSDB nos últimos anos. A ministra Gleisi Hoffmann se manifestou hoje no X, prestando solidariedade à ministra Marina. Ela ressaltou que não é a primeira vez que mulheres são atacadas quando ocupam um espaço político relevante. Está aqui a mensagem da Gleisi Hoffmann. Toda a solidariedade à ministra Marina, vítima de violência política de gênero por parte do senador Plínio Valério. Não é a primeira vez e tal. Isso é ainda mais grave quando os ataques partem de pessoas com responsabilidade institucional, como é o caso de parlamentares. Além do repúdio da sociedade, a punição desses crimes, conforme a lei, é que pode estancar manifestações de ódio e violência política que atingem as mulheres e a própria democracia. É a fala da Gleisi Hoffmann. Ela não foi a única, outras figuras também se manifestaram nas redes, como Érica Hilton, Sâmia Bonfim, Jandira Fegali e o pastor Henrique Vieira, entre outros. Entre vários outros, a gente citou só alguns aqui do campo da esquerda partidária. Pessoal, importante, hoje ficou definido o balanço de poder dentro das comissões no Congresso Nacional. Você sabe que um projeto de lei, para tramitar, precisa passar pelas comissões primeiro, né? E nos últimos anos o PL do Bolsonaro dominou a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, porque por ela passam projetos de todos os temas. Se é de saúde, Comissão de Justiça e depois saúde. Se é de educação, Comissão de Justiça e depois educação. E assim por diante. Então, esse balanço das comissões é muito importante. Após vários dias de debates e acordos, a Câmara dos Deputados instalou as 30 comissões permanentes da Casa e o arranjo ficou desse jeito aqui. A gente procurou, né, desenhar aqui para você entender o tamanho de cada campo político. A chamada esquerda, né, com PT, PCdoB, PV, PSOL, PSB e PDT, vai presidir 9 comissões. O PL do outro lado, né, com os bonequinhos aqui na cor esquerda, vai presidir 5 comissões. E o Centrão, como a gente sabe, mais poderoso, 16 comissões. Isso mostra bem o tamanho do Centrão. E a gente sabe que dentro do Centrão, uma boa parte não é Centrão coisa nenhuma, é direitão. Então isso aqui mostra o tamanho da direita, né, na gestão dos projetos dentro do Congresso Nacional. Interessante, além desse balanço aqui de forças políticas, a gente destacar também algumas comissões que mudaram de mãos. Vamos dar uma olhada? Aqui no próximo quadro que a gente preparou, em algumas comissões houve mudanças importantes. O PL desistiu da Comissão de Constituição e Justiça, abriu mão. E aí quem é que veio aqui para a Comissão de Constituição e Justiça? O deputado Paulo Azi, que é do União Brasil da Bahia, é um homem de direita, mas não é um bolsonarista radical, apesar de ser inimigo do PT da Bahia. Então, isso é uma mudança. O PT passa a ter menos dificuldades, o governo Lula, né, na verdade, passa a ter talvez menos dificuldades na gestão dos projetos de lei que tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Em compensação, olha aqui na segurança pública, quem é que vem para cá? O Paulo Bilinski. O Paulo Bilinski, que é um deputado desses, né, influencers bolsonaristas de rede social,
do PL de São Paulo, fica na segurança pública. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais. É uma boa notícia, né? A defesa dos direitos da mulher fica com uma deputada progressista do PSOL de Minas. Comissão de Finanças e Tributação com o Rogério Correia, do PT de Minas, também super importante, que muita coisa de interesse do governo, do Haddad, passa por esta comissão. Acho que a gente tem mais alguns destaques. Isso, direitos humanos, deputado Raimon, do PT do Rio de Janeiro, né? Importante também. Comissão de Educação ficou com a direita, com Maurício Carvalho, do União Brasil, mas essa aqui era a comissão que estava com o Nicolas. Sai o Nicolas e entra o Maurício Carvalho, deputado do Centrão, da direita, mas não é um bolsonarista tão radical. Relações exteriores, aqui o PL vai jogar toda a força. Então, reparem, o PL abre mão da Comissão de Constituição e Justiça para centrar fogo aqui, ó, relações exteriores, e isso diz muito sobre a estratégia do bolsonarismo nos próximos meses. Esquece Constituição e Justiça, coloca tudo nas relações exteriores, por quê? Porque é dos Estados Unidos que eles esperam vir a maior batalha para derrotar o Lula, derrotar o Supremo e, eventualmente, reconquistar o poder. Comissão de Saúde, Zé Vitor, também do PL de Minas Gerais. Esse aqui, o balanço que a gente traz. Laura Couto, você tem mais detalhes sobre aqui as comissões também para trazer para a gente? Eu acho que eu trouxe todos aqui que a gente tinha separado. Você quer destacar mais alguma coisa? O principal era lembrar que o PL deixa a Constituição e Justiça e deixa também a Comissão de Educação, não é isso, com o Nicolas Ferreira? Isso, a Carol de Toni sai da CCJ e o Nicolas Ferreira sai da Comissão de Educação, esses são destaques importantes também. E também acho interessante a gente ressaltar que o PL tem 5 comissões ainda, né, Rodrigo? Então, de 9 comissões da esquerda e o PL 5, aí é um balanço complicado também. Mas você veja, a esquerda tem 9, somando PSB, PDT, PSOL, e o PL ficou com 5. O Centrão é que domina a maior parte das comissões no Congresso Nacional. Esse é o balanço que eu queria trazer aqui para a gente entender isso tudo aqui, né, compõe também estratégia política. E eu acho fundamental a gente perceber como o PL está centrando tudo nas relações, não tudo, mas muita coisa nas relações exteriores, com o controle desta comissão também, que vai jogar em tabelinha com Eduardo Bolsonaro, articulando o Trump e o apoio lá dos Estados Unidos para atacar o Brasil, o Supremo e o governo Lula. Falando nisso, vamos para uma outra notícia desta quinta-feira. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Meta, que é dona do Facebook, do Instagram, e o X, de Elon Musk, encaminhe à Polícia Federal os dados das contas do blogueiro Alan dos Santos. Olha o bonitão aqui na tela, é esse, ó, vocês esqueceram dele? Aquele que fazia a Terça Livre, né, que era o programa dele, agora está lá, escondidão lá nos Estados Unidos também. O Alexandre de Moraes deu 10 dias para as empresas se pronunciarem, sob pena de multa de R$100 mil por dia em caso de descumprimento. Vamos lembrar que o Alan dos Santos continua postando, hein, gente? Outro dia eu estava olhando lá o X, continua lá fazendo postagem à vontade, aqui no Brasil, né? Ele continua. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal em investigações sobre fake news contra a jornalista Juliana Dalpiva. Laura, explica pra gente mais sobre esse caso aí. Foi um pedido da Juliana, atendido agora, né? Da jornalista Juliana Dalpiva, atendido pelo Alexandre de Moraes. Rodrigo, para quem não se lembra, em junho de 2024, Alan dos Santos publicou mensagens falsamente atribuídas à jornalista Juliana Dalpiva, nas quais ela citava um suposto plano do ministro Alexandre de Moraes para mandar prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os investigadores querem acesso aos dados de quem criou essas contas no Instagram, mas eles também querem acesso de todas as postagens dessa conta e de outras, como você citou, a conta que ele tem no X. Vale lembrar, como você falou, que o influenciador está proibido de ter qualquer conta nas redes sociais, mas ele vem tentando driblar essa decisão do Alexandre de Moraes. Ele está foragido desde 2021 e ainda é alvo de 2 ordens de prisão expedidas pelo STF. Rodrigo? Está foragido, está lá nos Estados Unidos postando, participando de entrevista. Nesse episódio mesmo agora do Eduardo Bolsonaro, apareceu, participou, entrevistou, co-entrevistou o Eduardo Bolsonaro e falou sobre o Jair, etc., né? Bom, esse pedido de extradição foi encaminhado às autoridades americanas, mas não há a menor perspectiva de que seja cumprido esse pedido de extradição do Alan dos Santos. Nos Estados Unidos, as postagens feitas pelo influenciador não são vistas como criminosas, então as chances do governo de Donald Trump
atender a determinação de Moraes são pequenas, para não dizer nulas, ainda mais agora, depois de tudo que nós estamos acompanhando, esse alinhamento do Eduardo Bolsonaro por lá. Tem mais, a Polícia Federal afirmou ao STF que a plataforma X permitiu, e segue permitindo, que usuários financiem e apoiem contas de bolsonaristas, contas bloqueadas. Então, o sujeito está com a conta bloqueada, mas o X continua permitindo que os apoiadores mandem uma graninha lá para ajudar o cara. Então, Alan dos Santos, segundo a Polícia Federal, né, continua sendo financiado mesmo com os perfis bloqueados. E, falar a verdade, os perfis dele ficam bloqueados, depois ele abre o outro, depois abre o outro. Ele vai driblando o tempo todo as decisões da Polícia Federal. Laura, você tem mais informações sobre isso? Não é só o Alan dos Santos, né? Tem outros ali que estão com as contas bloqueadas e que também seguem recebendo financiamento dos apoiadores, né? Pois é, a investigação afirmou que quem está nesse esquema de ter a restrição da conta, mas mesmo assim o X exibir dados para financiamento, até recebimento de valor em criptomoedas, são alguns que eu vou citar aqui para você, Rodrigo. A conta Terça Livre e a conta Alan dos Santos, as duas ligadas ao Alan dos Santos que a gente estava comentando até agora. A conta R. Constantino, que é do jornalista Rodrigo Constantino, e a conta Real P. Figueiredo, que é do empresário Paulo Figueiredo, que inclusive foi denunciado pela PGR, acusado de participar da trama golpista. Rodrigo. Esse último que você cita, a conta do Paulo Figueiredo, era um comentarista da Jovem Pan, está denunciado pela PGR por participação no plano golpista e é neto do ditador João Figueiredo. Ninguém tem culpa, né, de ser neto do ditador João Figueiredo, né? Ele podia ter posições diferentes do avô. Ninguém tem que ser culpado porque o avô foi um ditador. Mas acontece que ele não é só neto do ditador. Ele defende o legado da ditadura e do avô, que saiu do poder dizendo que preferia cheiro de cavalo ao cheiro do povo. O Figueiredo Neto é um legítimo herdeiro desse modo de pensar sobre o povo brasileiro, por isso que está lá também, escondido nos Estados Unidos, mas ainda recebendo financiamento dos apoiadores, apesar de ter as contas bloqueadas pela justiça brasileira. Vamos para o noticiário internacional de hoje, importante, hein, gente? A Ucrânia, guerra Rússia versus Ucrânia. A Ucrânia atacou com drones hoje a principal base de bombardeiros estratégicos da Rússia, na cidade de Engels, né? As explosões geraram uma enorme cortina de fumaça e nessa base ficam abrigados aviões da época soviética, né? Os Tupolev Tu-160, conhecidos como cisnes brancos, que inclusive têm capacidade nuclear. Olha essas imagens aí, gente, dos ataques da Ucrânia contra a Rússia. Tem um cessar-fogo sendo negociado, mas as hostilidades continuam acontecendo. Laura Couto atualiza para a gente também esse fato que aconteceu no dia de hoje, aí, o ataque da Ucrânia contra território russo. Rodrigo, o Ministério da Defesa russo afirmou que o país derrubou pelo menos 130 drones ucranianos sobre o território nesta quinta-feira. Ao menos 30 casas próximas a esse aeródromo que você citou foram atingidas, ferindo várias pessoas. E essa ofensiva da Ucrânia foi a mais distante da fronteira desde o início do conflito, que dura mais de 3 anos. Agora a gente tem que ver como é que vai ficar essa questão do cessar-fogo que estava sendo aí mediada pelos Estados Unidos, né, Rodrigo? Exato, assim, mas são os dois lados ainda tentando fustigar o outro para entrar com uma posição de força nas negociações finais, né? Isso é comum em conflitos desse tipo, a Ucrânia mostrando que ainda tem capacidade de provocar danos à Rússia. Informação também sobre Israel e Gaza. Gente, rapidinho aqui, o governo de Israel anunciou hoje que retoma oficialmente as operações terrestres no norte da faixa de Gaza. O exército voltou a proibir o acesso dos moradores do território palestino. A região norte é mais uma covardia absurda. Fizeram cessar fogo, disseram para as pessoas, podem voltar para suas casas. Elas estão voltando e agora Israel diz, saiam. É tortura em massa promovida pelo governo israelense. Nessa manhã, soldados israelenses recolocaram bloqueios no norte que impedem a passagem de moradores. Vários deles já tinham voltado para suas casas e tiveram que sair de novo. Sangue nas mãos de Netanyahu, sangue nas mãos do Estado de Israel, um Estado fora da lei. Bom, terminamos o nosso ICL Urgente por aqui. Daqui a pouco começa o ICL Notícias, segunda edição com a Gabi Varela. Eu quero agradecer mais uma vez a Laura Couto na atualização das notícias sobre Brasília, sobre, enfim, a guerra, a Rússia, a Ucrânia. Laura, obrigado. A Gabi até já está se posicionando para entrar aqui no estúdio. A gente volta amanhã com o ICL Urgente. Daqui a pouco eu estou com a Gabi e todo
o elenco, né, toda a turma do N2 para análise das notícias e aprofundamento das notícias aqui no ICL. Valeu, gente! Até amanhã e até daqui a pouco no N2. Você é corredor de 5K, de 10K, você corre meia, você corre maratona e você tem aqueles desafios que todo atleta tem, você fica nervoso antes de treinar, você fica nervoso antes de uma competição, parece que você bateu no seu limite e não consegue avançar dali. Pois é, as pessoas que praticam esportes encontram esses desafios. A gente resolveu fazer uma jornada esportiva e aprender com os maiores atletas da história, no Brasil e no mundo. E vai começar essa jornada no dia 30 de março, às 8 horas da noite, com Mark Allen, o maior triatleta de todos os tempos. Todo mundo vai se transformar com os ensinamentos dessa feira.